Vamos começar errando, né? Porque a gente aprende bastante errando, né? Então, ó, eu vou abandonar minhas flags de compilação só para ficar mais rápido agora, ó. GCC, como chamava o nosso arquivo? usapilha.c. usapilha.c -o usapilha. Como que a gente lê essa linha de comando? Eu estou mandando compilar usando o GCC, compila o código fonte que está aqui e a saída joga num arquivo, num executável chamado usapilha. Não deu bom, né? Não sei se vocês repararam que o professor Rob, mas assim, ele está chateado comigo. Por que ele está dando esse monte de aviso aqui, tá? É overwhelming até, né? Mas basicamente o que ele está reclamando, ó, undefined reference to clear pilha. Undefined reference to pilha vazia. Vocês vão falar, mas professor, você acabou de falar que tinha que dar include no pilha.h. Você deu include no pilha.h. Por que está dando problema? Porque na hora que eu vou compilar, ele vai olhar o pilha.h, porque eu dei include, ele chega no pilha.h e fala, tem essas funções, né? E daí ele procura em algum lugar que essas funções sejam implementadas. Só que elas não estão implementadas numa biblioteca padrão. E ele não sabe em qual arquivo elas estão. Tá? Então vamos resolver isso aqui. Então, deixando claro, como eu falei, às vezes com o erro a gente aprende, né? Então, ficou claro por que isso não funcionou? Ele não achou as minhas bibliotecas. A gente tem elas implementadas no pilha-lista.c, mas ele não sabe disso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui e fica diferente agora, ó. Eu vou criar o que a gente chama de código objeto. Eu vou mandar aqui, ó, GCC -c, não é para criar um executável, tá? Então, por isso, -c, pilha-lista.c. A ideia acho que é -o, pilha-lista, acho que é isso. Deixa eu ver se eu... Com isso, eu criei um pilha-lista.o. Ó, eu vou até para mostrar para vocês, vamos apagar esse cara. Tá? Sumiu dali. Opa. Vamos de novo, ó. GCC, eu sei que é poluído, tá, gente? Mas ó, GCC, cria um código objeto a partir desse cara. Lembra, esse cara nem tem função main, não tem como criar um executável dele. Ele não tem função main, ele só tem um conjunto de funções lá dentro. É a minha biblioteca. -o, pilha-lista. Vamos ver se aparece aqui. Cadê? Falhou? Será que eu estou usando a sintaxe errada? Olha só, a gente sempre pode reaprender uma coisa que a gente esqueceu, né? Será que eu não preciso colocar esse -o? Talvez seja isso. Espera aí. Era só isso. Tá vendo? Sintaxe errada, perdão. Para criar o código objeto é só colocar então o GCC -c e o .c que você quer usar, que é criar código objeto. Ele vai criar com o mesmo nome, não precisa especificar o nome. Então ali, ó, pilha-lista.o. Então eu estava falando errado, perdão. Agora, o que tem nesse pilha-lista.o? Já tem aquelas bibliotecas pré-compiladas, montadas. Então, lembra que quando eu tinha feito isso aqui, ó, usapilha.c -o, usapilha tinha dado errado? Porque ele não sabia onde achar aquelas bibliotecas. Agora, na linha de comando, você põe aqui, ó, pilha-lista.o. Ele vai procurar lá. Além de procurar no próprio .c, ele procura lá e ele vai encontrar. Agora ele compilou. De novo, para deixar claro, né, para mostrar que eu não estou enganando vocês, vou apagar o usapilha executável aqui. Compilar de novo, ó. Agora temos o usapilha.exe. Agora funcionou. Deixar algumas coisas claras antes de eu fazer um outro teste que acho que vai deixar mais claro ainda. Mas ó, o usapilha reclamou que eu não passei uns parâmetros ali. Os parâmetros vou passar aqui uma bem formada, bem sem graça. Ó, executou, tá? Nada demais, mas notem que é exatamente aquele teste que a gente tinha feito antes. Funcionou a nossa biblioteca. Ele conseguiu detectar que essa é bem formada, ele imprimiu corretamente CBA, né, ele inseriu na ordem certa, imprimiu certinho. Tudo bem? Beleza? Agora, o que acontece? Que eu ia falar para vocês. Talvez vocês fiquem incomodados que eu falei tudo de modularizar e tal, mas eu tive que colocar pilha-lista.o aqui na linha de comando.
Notem que isso é só um nome, tá? Nada me impedia de ter compilado esse código objeto para uma biblioteca chamada pilha. Tá? Isso é só para a nossa organização. Mas o importante é que aqui dentro tem funções que implementam aquelas funções que eu estou usando, que estão lá no pilha.h. E daí ele consegue usar. Tá claro isso? E daí, para mostrar para vocês que a gente está a sério aqui, que isso realmente está modularizado, vejam o que eu tenho aqui. Pode perguntar. Perdão? Erro de? Eu não sei se eu chamaria de erro de DataPath, porque a biblioteca é local minha, então é meio que a minha responsabilidade colocar ela na linha de comando. Mas vamos dizer que você criou uma biblioteca que você quer usar muitas vezes, quer colocar ela no padrão do sistema. Daí você teria que colocar no DataPath, no caminho que ele procura as coisas. Então daí do mesmo jeito que ele procura o stdio.h, né, e ele acha, ele teria que achar a sua biblioteca sem você colocar na linha de comando, ele já ia achar como padrão. Então, vamos dizer assim, tem como você colocar a sua biblioteca padronizada, personalizada no DataPath, no caminho ali, não sei se é DataPath, mas no path, né? no caminho em que ele procura as bibliotecas padrão, e daí você não tem que especificamente pôr ela na linha de comando. Mas eu não chamaria de erro, porque minha intenção não era que ela fosse uma biblioteca geral, era uma biblioteca local mesmo, nesse sentido. Tudo bem? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que, olha só, no pilha-vetor.c, eu também estou dando include no pilha.h e estou implementando num vetor todas aquelas funções. Tudo aqui é vetor. Tá? De modo semelhante ao de antes, eu coloquei uma meta-estrutura ali, né? Uma estrutura que facilitou a organização das coisas. Que estrutura foi essa? Olha só. Dando o Alt Tab aqui. Do mesmo jeito que a minha pilha em lista, eu criei uma estruturazinha assim, para a implementação da pilha como vetor na biblioteca, tá? Isso aqui na biblioteca, eu criei um struct que também tem dois campos lá dentro. Vamos ver quais são os campos. É um apontador, é um vetor aqui, né, que é um apontador de char, então um vetorzinho, e o topo. Tá? Então, essa pilha aqui, vou jogar um pouquinho mais para baixo, essa estrutura chamada pilha, nesse caso, nessa outra implementação, ela tem, deu branco, perdão, vetor. Ela tem um campo vetor aqui, que aponta, né, no início é null, mas aponta para um vetor de char, um vetorzinho de caractere, e tem uma variável do tipo inteiro chamada topo. Né? Então, vejam aqui, quando eu venho, eu não vou passar por todas não, fiquem tranquilos, tá? Mas quando eu venho aqui para o cria pilha, o que ele faz? Ele aloca essa estrutura, coloca um vetor ali de um tamanho pré-definido e coloca que o topo é 0. Né? Então, basicamente, voltando para o desenho, ele coloca o valor 0 aqui, e esse cara que vai de 0 até tanmax menos 1, né? Tem tanmax posições. E daí, lembra que quando a gente fez a implementação bem direta ali, né? A gente alocava um vetorzinho, chamava de T o topo e manipulava esse vetor e o T. Né? Agora, as nossas funções aqui vão fazer, na essência, a mesma coisa, só que onde eu chamava o T, eu vou chamar S-pointer topo. Né? Onde eu chamava o vetorzinho, eu vou chamar S-pointer vetor, sempre através dessa estrutura. Né? Então, eles estão amarrados nessa estruturazinha ali, que é a minha pilha, que é o meu struct de pilha. Né? Então, vejam, o empilha é exatamente como antes, no conceito, só que ficou com esse overhead. Né? Olha, S-pointer vetor no topo recebe X, e daí S-pointer topo mais. Beleza? Como falei, não vou passar por todas elas, mas é a mesma ideia que a gente já sabe implementar vetor em pilha, só que feito com essa estrutura para ficar dentro da biblioteca. O que isso tem de legal? Acontece que, olha só, eu acabei de mostrar para vocês que eu consigo compilar
né, esse usa pilha usando pilha-lista.o. Mas vejam que interessante, eu posso chegar aqui e ao invés de pilha-lista, fazer a pré-compilação do pilha-vetor. Abrir aqui para deixar claro para vocês, ó. O pilha-vetor.c é o arquivinho que a gente estava olhando agora, que tem a implementação dessa biblioteca, tá? Das mesmas funções do pilha.h, são as mesmas, só que implementadas em vetor. E daí, quando eu olho aqui no meu código, ó, quando eu venho aqui na compilação, perdão, deixa eu achar aqui, olha só, eu posso mandar compilar o usapilha.c, só que ao invés de usar o pilha-lista.o como auxiliar, né, para buscar a biblioteca, eu chamo o pilha-vetor. Quer dizer, é o mesmo código, só que ele está usando as bibliotecas do pilha.h, as funções do pilha.h. Agora ele vai procurar a implementação nesse outro cara. Vocês percebem que vai mudar tudo? Dentro das funções vai mudar tudo. Não vai usar nenhuma lista, vai só usar vetor. Só que pra gente, basicamente não mudou nada. Olha só, ele continua funcionando do mesmo jeito. É transparente para ele. Tá? Eu não estou dizendo que nunca muda nada, porque às vezes, muitas vezes, na verdade, implementações diferentes têm características diferentes, têm restrições diferentes. Um exemplo aqui que eu escondi para baixo do tapete é que a lista ligada, a implementação com lista ligada não se preocupa com o tamanho máximo da pilha. A do vetor deveria se preocupar. Né? Eu escondi isso para baixo do tapete. Então, assim, não é que nunca tem nenhuma diferença. Mas o ponto é que o usuário consegue usar e às vezes até trocar a biblioteca com facilidade ali, tá? Sem um overhead gigante, tá? Porque estava bem modularizado ali na interface, né? Eu estou usando as funções padronizadas, se eu mudo um jeito que a função é implementada, isso não altera tudo, né? Essa modularização ajuda a gente, tá? E inclusive ajuda vocês na disciplina às vezes, tá? Que tipo, para fazer os trabalhos práticos. Se você já tem uma lista implementada em algum lugar, guarda ela bonitinha, tá funcionando, tá tudo certo. Vai que lá na frente você precisa usar uma lista, não tem que fazer do zero. Né? Então você pode transformar um trabalho antigo numa biblioteca para você mesmo e utilizar. Então tem essas vantagens. Só para constar, nas notas de aula, tem outras maneiras de compilar, tá? Tem detalhe de sintaxe, mas tem várias maneiras de compilar usando biblioteca, tá? Só para mostrar aqui, por exemplo, se eu não quisesse gerar o ponto O previamente, eu posso chegar aqui e colocar um ponto C e ele vai compilar, ele vai fazer em tempo de execução, ele compila, ele meio que gera um ponto O temporário e usa, tá? Mas não é muito eficiente porque meio que parte da ideia de usar uma biblioteca é que, tipo assim, aquilo está sólido, né? Não tem que ficar recompilando aquilo toda hora. Tá? Então, pode perguntar. Preciso. Foi o teste que a gente fez, ó. Se eu tirar esse cara daqui, ele não acha. Porque eu tenho o ponto H. Então, meio que o meu programa sabe quais funções ele pode usar, mas ele não sabe onde estão as implementações. Ele vai procurar essas implementações em alguns lugares. Vai procurar nas bibliotecas. Isso. Ah, sim, não. Aí tranquilo. Mas é que daí, não que seja errado, mas meio que defeat the purpose. Porque, lembra que eu falei, ó, deixa eu... só proteger as funções de implementação tem que fazer um ponto. Isso. Exato. Eu quero separar essas coisas, né? É o meu desenho aqui. Então assim, eu posso colocar tudo no ponto H? Posso. Mas aí a minha interface é muito porosa, né? Minha interface está entregando o jogo. Meio que às vezes eu quero uma biblioteca mais separadinha. O ponto H só tem... Ó, você usa assim. Como faz, está escondido. Então, se eu quisesse colocar aqui o ponto O em algum lugar específico para ele sempre achar, tem como? Foi o que perguntaram sobre o path. Exatamente, se eu colocasse lá, daí não daria esse erro e não precisaria ficar colocando na linha de comando. Né? Eu estou colocando na linha de comando porque é uma biblioteca local, não está no path. Só o ponto H com uma biblioteca local para em vez de usar com aspas, eu usar com mar, né? Eu acho que sim, eu nunca fiz, confesso, mas acho que se colocar ela no path, ele aceita, porque meu chute é que a diferença, né, do que a gente está falando, gente, só para a gente não ficar perdido, é a diferença entre chamar uma biblioteca assim e chamar assim. Eu acredito que quando ele vê aspas, ele procura na pasta do executável. Quando ele vê isso aqui, ele procura no path.
É meu chute. Então, se você adicionar o cara no PF, eu acho que você pode usar esse aqui com o maior, menor e maior. Comparar com o superior e o pouco alto. Eu acho que sim. Então, aí os detalhes eu não tenho certeza, mas eu imagino que sim. Acho que teria que colocar os dois. Meu chute. Mais alguma dúvida, gente? Acho que a gente concluiu aqui pilha tanto nas aplicações, a gente viu algumas, né? Algumas não triviais, inclusive. A gente viu mais de um tipo de implementação e aproveitamos para falar um pouquinho de biblioteca, que é um assunto que a gente deve reaproveitar em estruturas de dados futuras. A gente talvez também monte bibliotecazinhas com elas. Tá? Não vou prometer, mas se eu conseguir organizar direitinho, a gente faz desse jeito, já vai criando nossas bibliotecas com o que a gente vai estudando. Eu sei que com a aula com muito código assim fica mais boring, mas foi uma oportunidade também de revisitar as listas ligadas, né? A gente olhou para elas com cuidado lá, que é um assunto que a gente estudou há pouco tempo, é bom rever. Espero que tenha sido útil para vocês. Então, por hoje é isso, pessoal.